Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoka e por aqui a gente conversa um pouco de tudo. Maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, autoconhecimento, técnicas terapêuticas, feminismo e tudo que pode te interessar. E se você tiver um tema aí que você acha importante, é só enviar uma mensagem para mim nas redes sociais ou no Telegram, sugerindo aí um assunto que você queira ouvir que a gente traz aqui para o podcast. Então, se você ainda não segue o Instagram, vai lá, é A Gente Conversa, e no Facebook tá como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho com você outras coisas além do conteúdo aqui do podcast. Então, vai lá pra gente se encontrar mais vezes também, além das quartas-feiras, né, que eu trago sempre aqui um tema novo para você. Se quiser participar do podcast enviando áudio ou perguntas, dá para enviar no Telegram. Coloca lá na busca @agenteconversa, que o seu áudio vem parar aqui no quadro Fala Lá em Casa, no final de cada episódio. Eu adoro receber mensagens, participação de vocês, viu? Que eu sinto que a gente fica mais próxima também. E antes de começar aqui esse episódio, eu quero primeiro agradecer a cada pessoa que contribui lá no Catarse. O Catarse foi uma forma que encontrei para que os ouvintes que se identificam aqui com esse podcast me ajudem a manter esse programa aqui financeiramente. Já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas para manter um podcast a gente tem alguns valores fixos, como a plataforma em que fica o programa, o editor de áudio, as pessoas que fazem os cards de divulgação, que me ajudam na produção, enfim. Hoje eu conto com a ajuda de algumas pessoas e quero então novamente aqui agradecer por esse apoio que é muito importante para mim. E, mais que financeiramente, é uma forma de ver que tem mais gente também acreditando aqui, né, nesse projeto, nesse podcast comigo. Uma força a mais para eu continuar com esse trabalho. Se você também quer contribuir, vai lá no catarse.me/agenteconversa, que a partir de R$10 por mês só já dá para ajudar. Mas se não puder contribuir financeiramente, mesmo assim, continue aí apoiando esse trabalho para fazer chegar em mais gente esse conteúdo. Você pode compartilhar então nas suas redes sociais, enviar os episódios que você gostou para os seus amigos, familiares. Dessa forma você também ajuda esse podcast a crescer. Vamos então para o assunto de hoje, gente. Hoje a gente vai falar sobre a terapia EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Ela é muito procurada para melhorar problemas de ansiedade, estresse pós-traumático, problemas sexuais, dificuldade de relacionamento e muitos outros problemas que possam ter sido causados por conta de algum tipo de trauma. Mas antes de chamar aqui a convidada do dia, eu quero primeiro pedir desculpas pelo áudio nesse episódio, porque a internet não tá muito boa, então vão ter algumas falhas aí no áudio da Paula, mas não compromete a qualidade final, não compromete o que você vai aprender aqui sobre essa terapia EMDR. Então, para explicar melhor aqui cada detalhe dessa terapia, eu convidei a Paula Sampaio Schmidt, que é psicóloga especialista em traumas. Bem-vinda, Paula, e se apresente aqui, por favor. Nos conte um pouco quem é você. Olá, bom dia. Grata, Thaís, grata pelo convite. É uma honra poder estar aqui compartilhando sobre esse trabalho. Vamos lá. Me apresentando um pouquinho. Então, meu nome é Paula, eu sou psicóloga e sou especialista na terapia EMDR. Isso significa, né, um percurso longo aí de estudo em relação à formação e todos os estudos complementares para isso. Atualmente eu atuo como supervisora também de atendimento dessa abordagem. Trabalho com a Ana Lúcia Castelo, uma grande professora e referência da terapia EMDR no Brasil. Trabalho também sou psicodramatista, tenho formação em biopsicologia pelo Instituto Visão Futuro, com a Susan Andrews. Então, um trabalho muito grande dessa integração do corpo, mente e emoção nos processos de tratamento. Sou bailarina também, atuo como bailarina até hoje. Isso compõe o trabalho
de uma forma geral. Que legal! Bem-vinda de novo, né, Paula? Porque, para quem não sabe, ela participou aqui do episódio 60, que foi Filhos, como ampará-los no processo de separação, né? Que foi o terceiro episódio de uma série sobre divórcio. E ela trouxe aqui um pouquinho da terapia EMDR para a gente já fazer uma introdução, né? Ela trouxe um pouco justamente para quem se interessa a trabalhar assim com o filho, que possa estar passando por dificuldades aí nesse processo do divórcio, né? E aí eu me interessei muito pela terapia e convidei ela para voltar aqui para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, né, Paula? Então, começa aqui explicando para a gente o que é essa terapia EMDR. Vamos lá. Então, começando pela sigla. EMDR vem da sigla em inglês Eye Movement Desensitization Reprocessing. Como você mencionou no início, é uma terapia de dessensibilização e reprocessamento de memórias traumáticas. Então, é uma abordagem que foi e segue sendo amplamente pesquisada no mundo inteiro e, por isso, pelos resultados e pela sua eficácia, ela é uma terapia recomendada pelos diversos órgãos de saúde, Associação de Psiquiatria Americana, Associação de Traumas, tudo sobre estresse pós-traumático nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Ela é recomendada por essas instituições para que seja executada no tratamento dessas demandas, em função dos seus resultados. Benefícios, né? Situações que a terapia EMDR trata e beneficia. Então, quadros de ansiedade, transtorno de pânico, fobias, dores crônicas, depressão, transtorno bipolar, transtorno alimentar, anorexia, bulimia, todos os decorrentes, ansiedade de performance, transtorno de estresse pós-traumático, distúrbio do sono, abuso de substâncias, violência, dificuldade de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção, situações de birras crônicas, né, no caso do manejo com as crianças pequenas, traumas sexuais, dificuldades e, bom, falei bastante, basicamente isso. Como que funciona, então, assim, para a gente poder visualizar como que é essa técnica? A pessoa chega lá no consultório, como que você consegue acessar, né, esses pontos aí no consciente ou inconsciente? Explica um pouquinho para a gente como que é. Tá, então eu vou bem do começo, tá? Vou mais para trás, contando um pouquinho como surgiram os estudos. Então, a doutora Francine Shapiro, ela é uma americana, né, faleceu ano passado, ela quem iniciou os estudos e descobriu a relação entre a estimulação bilateral e o nosso processo de reorganização de informação no nível neurológico. A partir dessa, ela teve uma experiência ali no parque, de uma mudança de estado interno a partir de uma observação que ela teve. Ela já era pesquisadora e seguiu aprofundando, se conectando com todo o campo da neurociência em relação a como funciona o cérebro e a relação disso com os nossos estados mentais, emocionais e de comportamento. Nós, durante a fase do sono REM, movimentamos os olhos. Então, aí já tinha uma pista muito grande da relação disso com o nosso estado de saúde. Então, as pesquisas começaram com veteranos de guerra. Isso começou há 30 anos, aproximadamente, 32 anos. Veteranos de guerra, sintomas crônicos. O que isso significa? Que mesmo eles tendo voltado da guerra há 10 anos, há mais tempo, menos tempo, ainda existiam sintomas recorrentes de ansiedade, não conseguir sair de casa, depressão, memórias intrusivas, um impacto na vida que mesmo passado muito tempo a pessoa não conseguia seguir. Então, o início da terapia, da abordagem, as pesquisas começaram com esse público e começou a ter muitos bons resultados. O que significa muitos bons resultados? Imagens intrusivas pararem, resposta de ansiedade, taquicardia, falta de ar, imobilização, tudo isso o paciente deixava de ter e conseguia ter uma lembrança sem o impacto de sensação, emoção e cognição.
a partir daí foi se expandindo os estudos em relação a como que a terapia poderia atuar e com quais demandas. Dito isso, vou voltar para a sua pergunta. Bom, como é que funciona, né? Vamos lá. O programa PR, ele acontece em 8 fases. A primeira fase tem a ver com a história clínica. Então, a pessoa chega, ela vai contar o que ela está buscando, e nós, terapeutas, vamos investigar essa história. Pode tomar 2, 3 sessões, vai variar bastante. A partir disso, fase 2, nós vamos trabalhar toda a instalação de recursos, ou seja, o aprendizado, a pessoa se acalmar. Como que eu posso ajudar o meu corpo a me colocar numa condição mais favorável de centramento? Ou seja, exercícios respiratórios, exercícios que envolvem visualização, que já envolvem um tipo de estimulação bilateral para ajudar o corpo a se autorregular. Então, o nosso corpo, ele sempre funciona a favor da saúde. Ele está sempre buscando caminhos para se reestruturar, mesmo quando ele está doente. Muitas vezes a doença é uma expressão de algo que está há muito tempo ali latente e é uma maneira de transformar toda uma situação, tanto uma doença física ou, enfim, emocional e por aí vai. Então, voltando às fases da terapia MDR. A fase 1, história clínica, fase 2, toda estruturação de recursos e já organização do que vai ser trabalhado. Então, identifica-se a demanda, as memórias possíveis relacionadas e quando todo o contexto terapêutico atender a uma série de critérios, a gente entra para o reprocessamento dessas memórias traumáticas. O que vem a ser isso? Identifica-se a imagem daquela memória, a crença negativa relacionada àquela memória, o que eu gostaria de pensar de bom sobre mim quando eu me recordo daquilo, qual emoção que eu sinto quando eu me lembro daquilo. Hoje, né? Então, existe o que a gente fala de um trabalho de atenção dual. Eu estou aqui agora, como eu me sinto quando eu me lembro daquilo que está no passado. Geralmente não tem nada a ver com o que a mente já arrumou. Não, eu sei que isso aconteceu, mas eu já superei, tudo bem, eu fiz isso, aquilo, tá tudo certo. Ok, mas o nosso parâmetro ali vai ser muito mais físico e emocional do que o mental. O mental muitas vezes já resolve tudo mesmo, mas não necessariamente isso teve uma correspondência numa mudança bioquímica, né? E o MDR ele vai trabalhar a favor dessa integração bioquímica. Então, eu identifico a emoção, identifico a sensação do corpo e o nível de perturbação. Quando a gente vai reprocessar a memória traumática, é uma fase terapêutica em que a tônica não é na fala. Então, a terapia MDR não é uma terapia da fala em si. Claro que vamos conversar e temos um caminho para organizar o que vai ser trabalhado, né? Mas, por exemplo, a pessoa pode trabalhar um trauma sem me falar exatamente o que é, porque dependendo do que aconteceu, o nível de perturbação e vergonha para expor isso é muito grande. E não dependemos dessa exposição para começar a trabalhar a questão. Então, é possível também, né? Claro que quanto mais a pessoa vai se soltando e consegue dizer, isso favorece, mas não impede o trabalho de forma alguma. Quando você diz isso, que não precisa entrar tanto no assunto, você diz não precisa detalhar tanto, mas ela precisa ir, a pessoa já precisa ir com um tema a ser trabalhado, ou ela pode chegar lá sem nem saber de algum trauma que ela já teve e falar, quero trabalhar qualquer possível trauma que eu tenha tido. Ela pode ir assim, sem um ponto específico? Sim, com certeza. Então, sobre o que eu estava falando, é que ela não precisa expor a situação necessariamente. Estamos falando agora, vamos imaginar a pessoa que viveu um super assalto, uma tragédia, um abuso, ou ela mesma cometeu um ato do qual ela se arrepende profundamente, e ela está perturbada com isso, e ela pode começar o trabalho sem precisar falar, descrever. Isso é uma situação. A situação que você está perguntando é super importante. Claro, inclusive é o mais comum. A pessoa chega para o consultório
uma queixa atual. Por exemplo, eu não consigo falar em público, eu fico muito nervoso, minha garganta trava, eu tenho taquicardia, eu preciso parar, por aí vai. Ok, essa é a queixa. A partir disso, aí que vai ser o trabalho, muito da história clínica, o terapeuta, né, vai contribuir para investigar. Bom, o que pode estar atrelado? E aí tem caminhos para essa investigação acontecer, que está muito além do mental, né? O nosso olhar mental consciente, ele é mais restrito mesmo, né? Então a gente vai por outros caminhos para ver o que pode estar atrelado. Geralmente, as situações atreladas a uma dificuldade atual, elas não têm muito a ver com o que a nossa mente lógica acharia que tem a ver, né? Então, vou dar um exemplo de uma pessoa que fez tratamento comigo, que veio com a queixa de ansiedade de performance, um artista, né? Então, eu sou bailarina, acabo também trabalhando com muitos artistas, e ele estava ali para vivenciar uma experiência muito importante que ele sempre buscou, de um papel muito importante, de uma grande companhia, né, de teatro musical, e estava vivenciando todos os sintomas de ansiedade relacionados, né? E uma dificuldade muito grande de encarar isso. Quando a gente foi investigar, surgiram memórias da infância que, num pensamento mais assim, rápido, não, imagina, não foi nada. Mas sim, pode ser um trauma, uma situação de exposição em que todo mundo dá risada, por exemplo, uma vivência de muita cobrança e uma falta de manejo em relação àquilo, que é muito natural, a criança está aprendendo a manejar e estar no mundo, pode ter um impacto traumático, sim, e está sendo um impeditivo ali de desenvolver o que seja necessário. Então, varia muito, a pessoa não precisa saber qual é o trauma, então a gente tem traumas que são explícitos, né, como abusos e acidentes e grandes catástrofes, perdas abruptas, e temos os traumas que são frutos de ou experiências repetitivas ou detalhes, né, que não são detalhes, porque ficam armazenados no nosso sistema de forma disfuncional. E como que funciona, então? Como é feita essa técnica? É isso com a mão na frente, não é? Que eu estava lendo assim sobre isso, mas eu queria entender um pouco melhor, que você descrevesse para a gente como que funciona uma sessão. Tá, então, retomando, né? Quando a gente vai trabalhar a parte do reprocessamento. Então, são fases ao longo de um conjunto de sessões. O reprocessamento bilateral, ele pode ser feito a partir da estimulação visual. Então, os olhos se movimentam de um lado e de outro. Pode ser feito através da estimulação tátil. Então, temos um aparelhinho aqui no consultório que vibra de um lado e de outro. Ou a autoestimulação, né? O abraço da borboleta, que foi desenvolvido no México por Lucina Artigas e Jareiro. Esqueci o primeiro nome dele, mas eu acho que é muito importante citar, porque foi desenvolvido numa intervenção num furacão que teve no México, em 2000 e alguma coisa, não sei direito a data, e isso também trouxe assim, uma repercussão para o MDR como uma abordagem muito importante e eficaz para o tratamento de situações de catástrofe em grupos, fecha parênteses. Estimulação tátil, então, voltando, né, o aparelhinho ou abraço da borboleta, e estimulação sonora, o som que toca de um lado e de outro. Mas, em geral, a gente foca muito na estimulação visual, por toda essa relação que tem com o funcionamento que o corpo já faz durante a fase de sono REM. Né? Mas a gente tem essas outras opções. E aí, a partir do momento em que aquela sessão vai ser o reprocessamento da memória, ela não vai mais ser verbal, são séries de estimulação, a cada série pergunta-se o que surgiu. Não vai ser um momento em que discutiremos o conteúdo. Quando começa-se a estimular uma rede de memórias, muitos assuntos vão surgindo. E a orientação é que perceba o que surja
Não há certo, não há errado, não é um momento de resolucionar nada, mas de perceber o que vem e dar chance para o corpo de completar um processo que não foi completado por uma série de razões. Então, o que acontece é que ao longo das séries de estimulação, as redes que trazem sensações, cognições negativas, elas vão perdendo a sua tônica, o seu impacto, e a pessoa vai acessando uma série de outras referências internas. Então, ela vai ativando, durante o reprocessamento, vai acontecendo uma movimentação das sinapses no cérebro e o reprocessamento dessa memória, favorecendo que toda a rede negativa de sensações, cognições, emoções, vai perdendo a força e a pessoa vai acessando a sua rede de aprendizagem, sua rede positiva de informação. Então, é muito comum a pessoa se lembrar de outras situações em que ela superou algo similar, por exemplo. Ela começa a ter uma visão mais ampla daquela situação. Então, antes ela estava conseguindo ter só o olhar da criança de um aspecto. E aí, durante o processo, ela consegue enxergar o todo. Mas eu também conseguia tal coisa. Enfim, muitas possibilidades. E o nível de perturbação vai baixando. Então, quando a gente completa um reprocessamento, que pode ser em uma sessão ou não, mas quando esse reprocessamento é completado, o que acontece é, eu consigo me lembrar da memória, eu sei que foi uma situação desafiadora, porém, aquilo não me perturba mais. Eu não sinto mais uma reação fisiológica a respeito, nem uma visão negativa de mim mesma, e eu consigo ficar com o aprendizado, que é o que fazemos o tempo todo. A gente está o tempo todo aprendendo, se reinventando, superando obstáculos. Não é que toda situação difícil se constitui num trauma, de jeito nenhum, né? Mas se eu quebro um braço e não vou para o hospital e não imobilizo e não trato, isso vai ter uma consequência muito grande. Se eu tenho uma experiência que eu não estou dando conta, eu ter algum tipo de intervenção terapêutica vai ser maravilhoso, para começar. Se eu localizo um trauma e trato, eu vou dar uma condição mais favorável para todo o meu corpo, minhas emoções, minha mente, para lidar melhor com esse desafio. Isso é um ponto bastante importante. Então, como a gente estava falando, o trauma ele pode ser desde um grande acontecimento ou aparentemente um pequeno acontecimento, mas que traz um impacto para a nossa vida, mesmo passado anos e anos. Então, o que acontece no momento de uma experiência traumática? Existe toda uma bioquímica de estresse, né, que acontece no nosso corpo, todo um contexto em que eu vivencio uma determinada situação, e aí neurologicamente, todo o processamento de adaptação de informação daquela experiência ele não acontece. Então, todo o caminho que a memória tem entre a amígdala, que é o nosso sensor, não é a amígdala da garganta, é uma amígdala, que se escreve, é um sensor aqui na região das têmporas, ele é um sensor, ele é um alerta de eventos estressantes, muito importante, porém hiperativado faz com que eu ache que tudo é perigoso, tá? O hipocampo, que é mais aqui no centro, relacionado ao nosso aprendizado e ao nosso senso de segurança e perigo também, e o córtex pré-frontal, controle emocional, comportamento. Numa situação traumática, não existe a integração dessas áreas, amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal. É como se a memória, ela ficasse registrada e formatada de uma maneira que ela segue ativando no meu corpo um estado de resposta ao estresse. Ou seja, ou eu vou lutar, ou eu congelo, ou eu me dissocio. São as respostas ao estresse. Elas são necessárias quando a situação está ocorrendo. Mas se eu vivi algo há
1 ano há 10 anos e eu sigo neste modo operante em relação a esse assunto, isso me causa muitos danos. Principalmente porque isso acontece sem a gente saber da onde vem, né? Então, é muito comum, por exemplo, um adulto que trabalha, um executivo, enfim, qualquer profissão, que lide muito bem com as situações práticas e de trabalho, mas quando é um assunto afetivo, a reação é como se fosse uma criança de 6 anos, por exemplo. A falta de comunicação, a explosão em relação àqueles afetos, a falta de tolerância e por aí vai. Tudo isso tem uma correspondência bioquímica e um trabalho a ser feito a favor de, enfim, a pessoa vivenciar esse assunto de uma maneira mais saudável. Então, voltando ao trauma, eu vivencio uma situação, essa experiência não é completamente processada no meu corpo e fica ali, no meu cérebro, e fica ali deflagrando uma série de estímulos. Isso vai compondo uma visão de mundo em relação a determinados assuntos. Então, se eu fui abusada sexualmente na infância, por mais que eu me esqueça, eu vou vivenciar a experiência da sexualidade marcada por essa situação. E isso pode ser uma marca muito prejudicial, em geral e eu segui com isso a vida inteira, eu posso me tratar com diversas abordagens e vai me ajudar muito, com certeza, né? O MDR não é a única terapia de forma alguma, e eu posso, se eu me tratar com a terapia MDR, eu vou ter muitos bons resultados em função de toda a integração física, emocional e mental do assunto vivido no passado com a situação do presente. Existe um livro da Francine Shapiro, que eu recomendo muito, que é um livro para todos, né? Não é um livro técnico ali, só para especialista, que se chama Deixando o Seu Passado no Passado, que é exatamente disso que se trata essa abordagem, né? O passado poder ficar no passado e eu levar só o presente e a força da experiência vivida. Sempre num nível muito integrativo, mental, emocional e físico. E Paula, a partir de que idades a gente pode começar a trabalhar com a terapia MDR? Desde bebezinho? Como que é? Desde bebê. Bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Com os bebês, quando acontece traumas aí de UTI neonatal ou de nascimento, já dá para fazer uma intervenção muito positiva, né? Claro que com alguns ajustes, né, e sempre na presença dos pais, mas com todas as idades. E são mais eficazes em crianças ou em adultos, ou o resultado é igual para ambos? O resultado é tão bom quanto em qualquer idade. Então, claro que se a gente pensar que a criança ela tem um tempo de experiência menor, quando é identificada a demanda e atua-se nela, ela responde, em geral, mais rápido, por ter menos memórias, digamos assim, menos defesas também, menos um monte de coisa. Agora, não há uma condição que o adulto sai em desvantagem, né? Digamos assim, um tratamento bem estruturado, bem feito, traz grandes benefícios para todas as idades, com certeza. E na infância surgem muitos traumas, a ideia que eu tenho é que é a fase onde mais surgem traumas, talvez por não ter a maturidade para lidar com certos problemas. De fato é isso, na infância é uma fase em que muitos traumas podem acontecer. E aí queria até que você desse explicasse um pouco assim sobre traumas que a gente tem, apesar de você já ter falado aí sobre isso, mas é que a gente tem na nossa cabeça de que traumas sempre são coisas muito grandes, né? E que pequenas coisas também podem ser consideradas traumas e que trazem um reflexo grande lá na frente, né? Então, falar um pouco sobre esses traumas pequenos, que também são traumas, e se na infância é realmente uma fase em que vem mais traumas, né? Tá, vamos lá. Muito boa pergunta, Thaís. Sobre a infância. Desde a barriga da mãe, a criança está em desenvolvimento e a infância, ela é um período de formação de base de experiências, base de relações. E essa base, ela acontece no seio familiar, né, com quem cuida dessa criança.
tudo que ela vivencia fica registrado verbalmente, o que ela vivencia verbalmente e o que ela vivencia no campo emocional e cognitivo e sinestésico. Isso forma uma base de visão de mundo que a gente leva ao longo da vida. É claro que, enquanto adultos, a gente sempre pode atualizar essa visão de mundo em relação ao que já não faz mais sentido. É na infância que essa base acontece. Então, todo o cuidado, todo o amor ou desamor, todas as experiências que ela vivencia têm um impacto que é grande. E eu falo isso não para deixar isso um drama, né? E de forma alguma trazer o peso que as mães, reforçar o peso que as mães já têm, né? Da culpa, e tudo é uma culpa. Não, de jeito nenhum. Mas é para a gente ter consciência e aprender a manejar ou estar atento afetivamente e ir se conversando, como é a proposta do próprio podcast, que é incrível, né? Expressar as questões nossas, humanas. Todos nós temos potências e dificuldades. E a criança vivenciando isso com cuidado auxilia bastante. Algumas situações, né, que são muito impactantes para a criança e que trazem aí uma dificuldade posterior, são relacionadas principalmente à desestrutura dos seus cuidados numa fase muito precoce. De uma das figuras, negligência, o que mais? Algumas situações de violência, um maltrato que não é muito explícito, a hiperproteção, né? Então, uma situação em que a criança não tem a liberdade de experimentar o mundo em função do medo aí dos pais. Então, também temos a questão dos traumas transgeracionais, né? Isso existe, a gente traz para as crianças, para os nossos filhos, o modelo que vivenciamos, a gente querendo ou não. Então, se não quer o modelo que vivenciou, é importante tratar de alguma forma, para perceber o que se leva adiante, que foi muito importante na própria Constituição, e o que não se leva. Só falar, eu não quero ser igual a minha mãe, não é muito eficaz, porque o que acontece na prática é que eu vou responder dentro do meu arcabouço neurológico, físico, emocional e mental, a partir da base que eu tive. Então, para eu me colocar de uma outra forma, é muito importante o adulto, né, retomar essa base, realinhar o que precisa realinhar, limpar aí situações que possam estar mais complicadas internamente no campo da mágoa, da tristeza e revoltas e tudo mais, para poder realmente se colocar de uma outra forma com os próprios filhos ou com quem for cuidar. Vai ser mais rápido e eficaz se trata diretamente. A gente economiza tempo. Do mesmo jeito que eu não sei fazer uma operação de qualquer coisa no corpo, a gente não é obrigado a saber lidar com tudo. E existe ainda uma cultura que pressupõe que a gente saiba lidar emocionalmente com tudo e se reorganize sem nunca ter aprendido. Não tem, agora que as escolas têm um pouquinho mais desse universo emocional, mas não é óbvio, não é nada óbvio, principalmente porque a gente é tomado por reações, por uma funcionalidade do corpo. Então, para mudar todas essas reações, precisa refazer alguns caminhos, que o nosso corpo é maravilhoso, dadas as devidas condições, ele se renova incrivelmente, assim. Paula, eu queria saber, depois dessa terapia, depois de trabalhar com esses traumas simplesmente somem ou eles se transformam em outra coisa? Como que acontece essa mudança aí dentro da cabeça da pessoa? Então, tem uma reestruturação neurológica da informação relacionada à memória da experiência vivida. É muito comum a própria imagem da memória ter algum tipo de mudança de topografia, assim, digamos assim, mas o principal é saber que não é um processo de esquecer coisas. Então, eu vou sempre me lembrar do que me aconteceu, claro, eu sei do que aconteceu, o ponto é, o peso que isso tem na minha vida se transforma completamente. Então, vamos imaginar, a pessoa vivenciou, recente, tratei uma criança, passou por um sequestro relâmpago.
estava com todos os sintomas de ansiedade, assim, já tinha passado um mês, continuava sem dormir, continuava sem querer sair de casa, continuava sem querer brincar. Eu reforço a questão do tempo, porque, assim, nem tudo precisa ser tratado, tá? O nosso corpo tem um tempo de autorregulação. Então, no caso desse paciente, teve esse tempo, continuava com sintomas, a mãe me procurou, começamos a tratar. Hoje em dia, né, já está no seu processo, foram aí 3 meses. Ele sabe do que aconteceu? Sabe, claro que ele sabe, né, do que ele viveu ali, mas não está com mais memória intrusiva, porque antes a imagem vinha sem ele nem pensar na situação, ele via um estímulo que lembrava a cor de não sei o que, pronto, já estava lá dentro de novo. E isso o nosso corpo faz como uma medida de proteção, mas depois que aconteceu já confunde tudo. Então, ele sabe do que aconteceu, mas ele retomou as suas atividades, consegue sair, né, dentro das condições pandêmicas que estamos, mas consegue estar na casa da mãe, ir para a casa do pai sem problema, brinca, retomou, não tem mais pesadelo, consegue transitar, tá forte e vamos seguir adiante. Agora não tem mais por que ficar voltando nesse assunto, né? Então, eu me recordo do que ocorreu, mas a minha relação com a situação muda completamente. E o meu olhar sobre mim mesmo em relação àquilo também se transforma. Eu consigo enxergar o meu lado positivo em cima disso tudo. E em quanto tempo a gente já começa a ver resultado? Depende muito, né, da situação. Mas tem casos em que com uma sessão já consegue ver resultado, tem outros que precisa aí de umas 10 sessões, tem alguma média? Como que é o tempo aí de resultado? Tem um mínimo de 8 sessões, né, para poder reestruturar. Porque vamos pensar assim, a pessoa chega no consultório, não dá para, na primeira sessão, ela pode estar ansiosíssima para fazer MDR, já falar, olha, eu já estudei tudo, eu vi reportagem, achei super legal, vamos lá, ó, eu tô aqui, a pessoa vem com a cartilha, né? Então, pois é, uma coisa é falar, outra coisa é entrar na situação. E quando a gente entra na memória, existe uma série de processos internos que são fortes. Então, a favor do próprio benefício da pessoa, a gente precisa ter uma preparação e um processo de vinculação. Mas, assim, digamos que a pessoa venha com uma situação. Ok, a gente, 6, 8 sessões, trabalhamos muito bem, já temos aí bons resultados. Mas vai depender muito do que a pessoa traz, se é tão pontual ou não, se está claro, se não está. O que eu gosto muito da terapia MDR é que a gente consegue trabalhar e organizar um tratamento com profundidade e objetividade. Então, a gente vai organizando os planos de tratamento, que é como chamamos, a partir da demanda da pessoa, a partir do que se vai descobrindo, e a gente vai trabalhando os assuntos. Finalizado um assunto, digamos assim, é reconversado a função do tratamento, se dali para frente a pessoa quer continuar e tratar mais X, Y, Z, ou se ela quer dar uma parada e seguir um pouco a vida e talvez depois retornar. Isso cabe a uma escolha, né? Pode existir esse combinado. E tem outros processos que são mais longos mesmo, né? Mas logo no início, com esse número de sessões que eu falei, a gente já consegue ter ganhos muito importantes. E tem algum tipo de trauma que acaba sendo diluído mesmo com o tempo? A pessoa consegue trabalhar nela mesma naturalmente? Sim, são situações assim. Nós vivenciamos desafios e vamos seguindo a vida. A noção se aquilo é um trauma até hoje para mim ou não, tem a ver com, quando eu me lembro dessa situação e entro em contato com o meu corpo, percebo que surge, o que vem? Vem uma compreensão, um estado de calma e tranquilidade, de aprendizado, de desapego, realmente isso já foi, eu me constituí assim, isso serviu para assado e por aí vai? Ok. Isso me impede de vivenciar outros desafios? Digamos que não. Ok. Agora, eu paro para me lembrar. Eu já começo a suar. Meu estômago já dói. Eu não quero nem pensar nisso. Eu fujo de assuntos relacionados. Isso é um indicador de que precisa de um tratamento. Algum tratamento.
né? No caso específico de traumas, o MDR é muito eficaz. Eu gosto também de lembrar que a abordagem, a terapia MDR, ela é uma abordagem bastante integrativa. Então, a gente tem profissionais que vêm da psicanálise, que vêm da Gestalt, que vêm do psicodrama, que vêm da psicologia analítica de Jung. Então, todo o arcabouço do terapeuta, todo o seu campo de conhecimento, ele vai ser muito importante para o processo da terapia MDR, que vai se integrando. Tem também a transacional, a terapia transpessoal. Então, ela é uma abordagem muito abrangente, né? Que abrange muitos profissionais a favor de um trabalho específico nessa rede de memórias. Então, sim, a gente pode vivenciar situações difíceis e isso não trazer um impacto após certo tempo. Eu posso vivenciar um luto, passar por todas as fases de luto e ficar bem, apesar de ser um luto. Ou eu posso ficar muito desconstruída diante dessa perda e se eu tiver uma intervenção, eu vou conseguir me reorganizar de uma maneira mais favorável. Tá? Então, as situações podem ou não ter impacto. E quais são os profissionais que podem trabalhar com a terapia EMDR? Qualquer profissional, ele tem que ter uma formação aí, porque eu penso também que você ativando, acordando, né, essas sensações na pessoa, esses traumas na pessoa, tem que ser um profissional que esteja muito preparado para poder lidar também com o que pode vir, né, junto com você acordar esse trauma na pessoa. Sim, com certeza, essa é uma pergunta muito importante, Thaís, inclusive para reforçar que, por mais que a pessoa começar a fuçar, tem muita informação sobre MDR, muitos links com as músicas bilaterais, com a estimulação visual, porém, não é um processo autodidata. Você não faça o processo que você vai achar sobre o que é, porque não vai saber, porque não estudou, em si, só para, deixa eu ver o que dá. É importante ter muito cuidado mesmo, né? Enfim, isso são profissionais que podem fazer a formação, né? Então, a formação da terapia MDR no Brasil acontece através de 3 empresas que são associadas às redes globais, e agora vai entrar como uma pós-graduação, isso no Brasil e no mundo também, é sempre, né, formações em alguns módulos. Quem que pode fazer a formação para terapia MDR? São profissionais da área de saúde, da psicologia, ou médicos que tenham algum tipo de formação em saúde mental. Então, psiquiatras ou, né, se tem algum médico que, além daquela especialidade, também transitou no campo da saúde mental, psíquica, pode fazer a formação também. Mas precisa ter essa experiência e estudo do campo da psicologia, do campo todo o tratamento da saúde mental, com certeza. E como que tem sido feito aí nessa época da pandemia, Paula? Consegue atender à distância? Sim, eu já atendia alguns pacientes à distância, alguns que não moram no Brasil, também faço atendimento em inglês, então já transitava nessa experiência online com muitos bons resultados, e aí agora, pandemicamente, tudo está sendo feito de forma online. O tratamento acontece com a mesma eficácia, a estimulação é realizada através aqui, né, da internet mesmo, e tudo flui muito bem. Só não dá para dar o aparelhinho, a estimulação tática com o aparelhinho não dá, essa não dá. Mas todas as outras, sim, e seguir, vamos seguindo. Inclusive com criança, né? Com criança também estou tratando. Claro que a experiência com a criança, quando há o encontro, ela traz uma riqueza de estímulos e de possibilidades que o online não traz, né? Mas principalmente com crianças, e aí eu tenho tratado demandas bem específicas, né? Quando a criança já vem aí numa situação mais intensa mesmo, com maior dificuldade, assim, a gente ganha tempo aí nessa qualidade de vida dela, no manejo melhor com tudo que ela está passando, muito em decorrência também dessa situação de isolamento, então a gente tem aí um ganho muito grande. E aí sempre, geralmente, os pais estão na retaguarda, diferente quando o atendimento é presencial, que geralmente é só com a criança, na sessão.
E Paula, a gente tem um quadro aqui que é a dica da semana. Queria ver se você indicava aí algum filme, livro, série para as pessoas que estão nos ouvindo. Você até indicou um livro, né? Aí no meio do episódio. Foi. Você pode repetir aí o nome do livro e se quiser dar mais alguma dica também? Claro. Ó, indicação de livro. É um livro da Francine Shapiro, chamado Deixando o Seu Passado no Passado. Esse é um livro que deve ter na Amazon, com certeza. Uma indicação de filme. Vou indicar um filme, é uma animação brasileira, chamada Tito e os Pássaros. Muito lindo, muito a ver com o nosso momento. E foi lançado em 2018, mas muito atual. Então, é uma indicação, filme para criança e para adulto. Se os adultos puderem assistir, vai ter de grande benefício, tem para alugar no YouTube. Legal, obrigada. E as pessoas que queiram conhecer mais seu trabalho, onde te encontram? Thaís, me encontram no meu site www.paula-ayanaia.com e mais fácil ainda no Instagram, Paula Sampaio Schmidt. Ótimo. Muito obrigada, Paula. Obrigada aí por explicar essa terapia pra gente, que é uma que eu nunca tinha ouvido falar, né? Cheguei até você por conta do outro episódio, eu falei, nossa, essa eu ainda não conhecia. E tão interessante assim, né? Tão importante. Obrigada por trazer aí essas informações pra gente. Agradeço muito, Thaís, muito mesmo, assim, fico à disposição para aprofundar em outros assuntos, em auxiliar também no que precisar em termos de conteúdo do que for surgindo. Conte comigo, acho que é um serviço assim, muito, muito positivo para a gente expandir informação de qualidade. Agradeço. Ótimo, obrigada, Paula. Grata. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui do podcast, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui Moda Infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa a Gente Conversa, e quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.